Olá, eu sou o professor Elvis Miranda e nós vamos trabalhar agora com a revisão de dicas para o concurso da Secult do GDF. É um concurso feito pela IADES, nós temos lá a matéria Técnicas de Arquivamento, com alguns conceitos, alguns tópicos que a gente precisa revisar, para estar bem preparado aí para o dia da prova. Então vamos lá, o que eu tentei fazer aqui? Como no edital são cobrados alguns tópicos relativos à arquivologia, então o que nós vamos fazer é tentar revisar um pouco de cada tópico, para relembrar alguns assuntos mais importantes e poder, com isso, trabalhar cada conceito que tem ali no edital de vocês. Então vamos lá. Então, um primeiro item que o edital trabalha é a questão da classificação dos documentos. Então, tanto se a gente analisar ali o edital, tem lá técnicas de arquivamento, o primeiro item, classificação. Então, quando a gente fala em classificação dos documentos, a gente trabalha com o quê? Com a classificação dos documentos quanto ao gênero e a classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. Então, relembrando aí, considerando que todo mundo já estudou isso e já sabe como é que a coisa funciona. Então, com relação ao gênero, os documentos são classificados em textuais, iconográficos, cartográficos, micrográficos, sonoros, filmográficos e informáticos. Bom, qual é a diferença? Então, com relação aos documentos textuais, são aqueles documentos que têm informação em forma de texto. Então a gente já está percebendo o seguinte, que para classificar documento com relação ao gênero, é só analisar como é que a informação está representada nesse documento. Bom, se você tem um documento que tem informação em forma de texto, a gente diz que ele é um documento escrito ou textual. Bom, nem todo documento é considerado documento textual. No caso dos documentos iconográficos, a informação está representada em forma de imagem, uma imagem estática. Por exemplo, uma foto, um desenho, uma gravura, um slide. Então você tem ali uma imagem estática representando a informação. É o chamado documento iconográfico. Bom, nós temos ainda nos arquivos os chamados documentos filmográficos. Como é que a informação está gravada no documento filmográfico ou audiovisual? É aquele que tem informação em forma de imagem em movimento. O documento sonoro é aquele cuja informação esteja em forma de som. Documento cartográfico é aquele que apresenta numa escala reduzida, numa área menor. O mais comum são mapas e plantas. Documentos micrográficos seria a cópia do documento em microfilme. Então, a cópia que está em microfilme é um documento micrográfico com relação ao gênero. E os documentos informáticos são aqueles que você tem informação em meio digital. É aquele que você grava em meio digital e precisa de um computador ou equipamento para ter acesso. Ou seja, dentro do arquivo, nós temos documentos em vários gêneros diferentes. E a ideia de identificar o gênero de documento é só você analisar a informação que existe naquele documento para verificar se ele é textual, sonoro, audiovisual, filmográfico, cartográfico e por aí vai. Então, é um assunto relativamente fácil e que cai com uma certa frequência em provas de concurso. Então, podem te cobrar o conceito do gênero ou exemplos práticos. Por exemplo, fotos, desenhos e gravuras são considerados documentos. Aí viria as opções, iconográficos. Uma ata, um memorando e uma certidão são documentos de qual gênero? Então, as opções, textual. Então, é um assunto relativamente tranquilo. Bom, isso é a classificação dos documentos com relação ao gênero. Está avançando um pouquinho aqui nos nossos slides, nós temos a classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. E nesse caso nós teríamos os documentos sigilosos e os documentos ostensivos. Bom, qual é a diferença do chamado documento sigiloso para o chamado documento ostensivo? Bom, isso tem a ver com a natureza do assunto que o documento trata. Se você tem um documento cuja a informação que ele tem, seja uma informação restrita, ele tem um assunto que não deve ser divulgado, porque isso pode acarretar algum problema com relação à intimidade das pessoas, com relação à segurança da sociedade, nós temos aí o chamado documento sigiloso. É aquela informação que não pode ser divulgada livremente, que o órgão tem que ter muito cuidado na hora de guardar aquela informação e quem pode ter acesso a ela. Então ele exige cuidados com relação à custódia e à divulgação. Já um documento comum, que pode ser divulgado livremente, que não vai trazer nenhum problema para a instituição divulgar aquela informação, é o chamado documento ostensivo. Então, resumindo, documento cujo conteúdo pode ser divulgado, ostensivo. Documento cujo conteúdo é de acesso restrito e requer medidas especiais quanto à guarda, quanto à custódia e à divulgação, documentos sigilosos. Então, é um assunto também relativamente tranquilo. Bom, avançando mais um pouquinho, nós temos aí um assunto chamado organização ou ordenação dos documentos.
Então vamos analisar o seguinte: um arquivo tem que ser organizado? Claro, é importantíssimo que nós mantemos o arquivo bem organizado. É isso que vai permitir depois localizar o documento, localizar a informação, né, que o usuário precisa. Bom, existem várias maneiras de organizar um arquivo. Então são várias maneiras diferentes de colocar documentos em ordem. São os chamados métodos de arquivamento. Então vamos lá, vamos revisar um pouquinho isso aí. Bom, os métodos de arquivamento mais comuns são alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. Então esses são os métodos mais comuns quando se fala em organizar arquivo. Método alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. Bom, qual é a diferença de um para o outro? Bom, o que vai mudar é o elemento que vai ser identificado nos documentos para colocar em ordem. Como assim? Você pode organizar documento por nome, por local, por número ou por assunto. Basicamente, quando se organiza arquivo, a gente trabalha com nome, local, número ou assunto. E os métodos, né, pela terminologia dos nomes dos métodos, fica fácil o candidato identificar qual é qual. Qual seria o método que organiza por nome, por local, por número, por assunto? Bom, então analisando. O que seria o método alfabético? Então o método alfabético é aquele que ordena os documentos por nome. Então nós temos aí o método alfabético. Então os documentos são ordenados pelo nome. Seja por nome de pessoa, por nomes de instituições, nomes de eventos. Bom, enfim, se você trabalha com nome, ordenando os documentos por nome, utilizando as regras do método alfabético, você tem aí o método alfabético. Bom, na bibliografia arquivística, além de algumas regrinhas para colocar os nomes em ordem, também existe uma sugestão de organizar os documentos alfabeticamente e ainda acrescentar um detalhe de que seria o quê? Acrescentar cores às letras iniciais para poder identificar onde está o documento que você precisa. Bom, quem inventou esse esquema chama esse método de variadex. Então vamos ver aqui a definição, olha só. Quando o método alfabético é combinado com cores, ele recebe o nome de variadex. Então o que seria o método variadex? Ele é um método alfabético, então além de organizar em ordem alfabética normalmente, a gente ainda tem um detalhe de atribuir cores às letras iniciais. Por exemplo, as pastas que iniciam com determinada letra vão ter determinada cor para identificar a posição dentro do arquivo. Então, na hora de localizar a informação, você pode ser guiado pela cor da pasta. Então, isso facilita não só na hora de guardar, como na hora de buscar o documento. Então, esse esquema é chamado de método variadex. Então, numa questão que cobre qual o método que, além de organizar em ordem alfabética, trabalha com cores para facilitar o arquivamento, a resposta vai estar lá, variadex. Então, resumindo a história, organizou por nome, método alfabético. Se, além de organizar por nome, o usuário, a pessoa ainda colocar cores para identificar a posição das letras, o nome do método passa a ser alfabético variadex ou simplesmente variadex. Bom, avançando mais um pouquinho, nós temos aí o método geográfico. Então, o que seria o método geográfico? É aquele que separa os documentos pelo local ou procedência. Então, é quando a gente organiza documentos pela procedência dele, pelo local a que ele se refere. E o que seria essa procedência? É quando a gente organiza por cidade, estado ou país. Então, isso caracteriza o método geográfico. Então, é quando você organiza documentos utilizando a procedência a que ele se refere. Então, cidade, estado ou país. Então, o nome já indica. Método geográfico. Separar por local ou procedência. Bom, avançando mais um pouquinho, nós teremos o método numérico. Bom, como o próprio nome diz, numérico é aquele que ordena os documentos por número. Então, naturalmente, numérico trabalha com número. Bom, o método numérico ele é subdividido em numérico simples, numérico cronológico e numérico dígito terminal. Então, a ideia é saber como funcionaria cada método desse. O que é o numérico simples, o que é o numérico cronológico e o que seria o tal do dígito terminal. Então, vamos lá. Vamos começar pelo numérico simples. Como o próprio nome diz, o numérico simples é um método muito simples da gente entender. Bom, a definição basicamente é: os documentos são numerados quando entram no arquivo, na instituição, e depois são ordenados pelo número que eles receberam. Bom, então é uma coisa bem simples. Né? Como o próprio nome diz, numérico simples. É simplesmente numerar os documentos à medida que eles vão entrando na empresa ou na instituição e depois ordenar os documentos para aquele número. Então, um exemplo simples. Você vai organizar, por exemplo, contratos de fornecedores, contratos de alunos. Então você vai numerar e depois ordenar para aquele número.
sem se preocupar com o nome a que ele se refere. A ideia seria organizar pelos números. Contrato número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, nesse caso, o método que está sendo utilizado é o método numérico simples. Então, como o próprio nome diz, é simplesmente numerar os documentos e colocar em ordem. Bom, avançando um pouquinho, nós temos o método dígito terminal. Bom, o dígito terminal não é tão óbvio quanto o numérico simples. Então, qual é a lógica dele? Nós temos aqui um exemplo, uma definição, com um exemplo prático. Então, vamos analisar aqui o passo a passo do tal do dígito terminal. Então, o primeiro passo, os documentos são numerados. Bom, então o primeiro passo para se organizar utilizando o dígito terminal é numerar os documentos. Então, os documentos são numerados para que eu possa organizar por número. Bom, então eu tenho aqui, por exemplo, digamos que eu fosse organizar esses contratos ou esses documentos, números 746.350, 128.000 e tal, e por aí vai. Bom, qual é o critério para utilizar o dígito terminal? Bom, então no primeiro momento os números são divididos em grupos de 2 algarismos cada um, lidos da direita para a esquerda formando pares. Então esse é o segundo passo que a gente verifica aqui nessa coluna do meio. Então os números que vão ser ordenados são divididos em grupos de 2 algarismos cada. Bom, então nós temos aqui tudo separadinho em grupos de 2 algarismos. Então note que eu separei tudo em grupos de 2 algarismos. E na hora de ordenar, a gente ordena pelos 2 últimos algarismos. Então nessa última coluna já temos a forma que eles vão ser ordenados. Então verifica aqui o seguinte, nós temos 5 números ordenados na última coluna, utilizando o dígito terminal. O primeiro é o final 01. Então eles estão ordenados considerando o final dos algarismos, o último grupo de 2 algarismos. Então o final 01 vem primeiro, depois vem os final 50, o final 68 e o final 79. Bom, quando eu tenho 2 números iguais no final, que é o exemplo aqui dos 2 números terminados em 50, o critério de desempate é considerar o grupo anterior, os 2 números anteriores. Então o grupo imediatamente anterior. Nesse caso, como os 2 são terminados em 50, eu olhei o grupo anterior, 59 antes de 63. Bom, então nós temos aí um exemplo prático do método dígito terminal. Então vocês viram que não é tão óbvio quanto o numérico simples, que é simplesmente numerar os documentos e colocar em ordem. Então no numérico dígito terminal, nós temos esse trabalho de separar em grupos de 2 algarismos e ordenar pelos 2 últimos algarismos, ou seja, pelo último grupo. Qual é a vantagem? Quando se trabalha com números com muitos algarismos, números muito extensos, contendo muitos algarismos, é interessante utilizar o método dígito terminal porque isso agiliza o arquivamento. É uma forma de agilizar a busca ou agilizar a guarda do documento, facilita muito. Porque na hora de ordenar, na hora de colocar no lugar ou buscar, você simplesmente raciocina 2 algarismos. Então não precisa trabalhar com muitos números. Então isso agiliza o arquivamento, torna mais rápido o trabalho de guardar e buscar os documentos. E ainda, uma vantagem ainda em cima desse método, é que a chance de você errar é menor. Ele diminui bastante a incidência de erros de arquivamento na hora que você utiliza o método dígito terminal. Então, resumindo, numerou os documentos, colocou em ordem, numérico simples. Trabalhou dividindo em grupo de 2 algarismos, trabalhando com os 2 últimos na hora de ordenar, você tem um método dígito terminal. Bom, o cronológico, como o nome diz, trabalha com data. É quando a gente trabalha com dia, mês ou ano. Então, se você tem um arquivo organizado pela data que o documento se refere, então se você tiver uma data que vai servir para colocar os documentos em ordem, data de nascimento, data de depósito do cheque, então uma data, enfim. Se você organizar por número, que seja uma data, dia, mês ou ano, então nós estamos usando ali o método numérico cronológico. Bom, avançando mais um pouquinho, nós teríamos também um método ideográfico. Bom, o método ideográfico é aquele que ordena os documentos por assunto ou tema. Bom, então o método ideográfico vem de ideia. Então os documentos são ordenados pelo assunto ou tema tratado nesse mesmo documento. Então você vai estar usando o método ideográfico quando você pegar os documentos, para na hora de organizar, de separar para colocar em ordem no arquivo, você identifica o assunto que aquele documento trata, a ideia que ele trata, o assunto, o tema, e cria um local, uma pasta, uma gaveta para cada assunto. Então isso é o método ideográfico. Bom, um detalhezinho a respeito do método ideográfico que é bom observar é o seguinte: os assuntos podem ser ordenados de forma alfabética ou numérica. Bom, depois que você cria uma pasta para cada assunto, é interessante colocar esses assuntos em ordem. Então imagine você abrir um armário com 500 pastas, uma para cada assunto, e você precisa buscar uma pasta de determinado assunto. Como é que você vai localizar essa pasta? Bom, a gente pode ordenar os assuntos de forma alfabética
onde os assuntos são ordenados alfabeticamente pelo nome do assunto, por exemplo, aposentadoria, diárias, empréstimos, férias, na sequência alfabética. Ou por meio de códigos numéricos, que é muito comum em arquivo também. É quando você cria códigos numéricos para os assuntos e organiza os documentos a partir desses códigos. Então a história é, você pode organizar os documentos por assunto, nesse caso você está usando o método ideográfico. Os assuntos podem ser ordenados alfabeticamente ou numericamente por meio de códigos. Bom, uma observação importante a respeito do método ideográfico é que ele não é tão simples de aplicar. Por quê? Quando você organiza os documentos por assunto, você se vê obrigado, quando você tiver que organizar os documentos, a identificar assuntos de cada um para poder colocar no lugar. Então exige que o profissional que vai aplicar esse método conheça os assuntos que vão ser ordenados. Então exige que a pessoa interprete o documento para poder saber o local certo de guardar esse documento, o que não é tão objetivo. Então isso torna o método um pouco mais complicado que os anteriores. Bom, avançando mais um pouquinho. Como é que a gente escolhe o método ideal para se organizar um arquivo? Então, quando você tiver que organizar um arquivo, qual é a melhor forma de organizar? Então, a ideia é, depende do seu arquivo. Então, cada arquivo tem que ser organizado da forma que melhor atenda a instituição que estiver sendo organizada. Então, na verdade, quando a gente vai organizar um arquivo, a gente tem que analisar bem dois aspectos importantes. Quais seriam? Então, o responsável pela organização do arquivo deve considerar, primeiro, a natureza dos documentos que vão ser arquivados, segundo, a estrutura e o funcionamento da instituição. Isso, inclusive, é uma questão que cai com muita frequência. Quando se escolhe um método de arquivamento, deve-se considerar o quê? Aí sempre tem lá a opção. Depende da natureza dos documentos e da estrutura e o funcionamento da instituição ou da entidade. Bom, isso significa o seguinte, qual a melhor forma de organizar um arquivo? Depende. Depende do documento, depende da entidade que está sendo organizada. Então, quando você vai organizar um arquivo, tem vários documentos lá dentro. Então, imagine você organizando um arquivo de uma empresa qualquer. Então, no caso da Secult, por exemplo, você vai trabalhar no recursos humanos. Dentro do recursos humanos só existe um tipo de documento? Claro que não. Então, dentro do recursos humanos, você vai ter as pastas dos funcionários, escala de férias, controle de aposentadoria, controle de frequência. Então, cada tipo de documento vai ter uma forma melhor para organizar. Então, não é porque você organizou as pastas dos funcionários pela matrícula, ou seja, o numérico simples, que você vai ter que organizar, por exemplo, as folhas de pagamento pela matrícula. Pode organizar pelo período da folha de pagamento, por mês. Ou seja, se um documento é organizado por nome, nada impede que outro documento dentro do mesmo arquivo seja organizado por data, por assunto, por local. Ou seja, qual a melhor forma de organizar o documento, o arquivo? Depende. Depende do documento. E depende também da instituição que você está organizando. Porque o mesmo documento que é organizado de uma forma numa empresa pode ser organizado de outra forma em outra empresa. Se uma empresa, por exemplo, organiza as pastas dos funcionários pelo nome dos funcionários, nada impede que outra empresa organize as pastas dos seus funcionários pela matrícula. Então, qual é o melhor? Por nome ou pela matrícula? Depende da instituição. Então, a melhor forma de organizar documento depende. A pessoa que vai organizar um arquivo tem que fazer um estudo detalhado do arquivo que ela vai organizar, considerando sempre a natureza dos documentos, tem que ser estudado bem cada tipo de documento que vai ser organizado, considerando as necessidades daquela instituição que está sendo organizada. Então, a melhor forma de organizar um arquivo depende do arquivo que vai ser organizado. Um arquivo nunca é igual a outro. Então, cada arquivo é um arquivo. Bom, avançando mais um pouquinho, nós podemos falar também de alguns modelos de arquivos e tipos de pastas que podem ser utilizados nos arquivos. Bom, existem inúmeros tipos de arquivo, de modelos de arquivos, de pastas, que a gente pode utilizar para organizar os documentos. Então, além de você colocar os documentos em ordem, você precisa necessariamente ter dentro do arquivo locais onde você possa acondicionar os documentos, ou seja, pastas, envelopes, gavetas, e onde você possa armazenar. Então, um mobiliário adequado. Então, acondicionar, armazenar seria isso. Acondicionar, colocar dentro da embalagem, armazenar, colocar num mobiliário adequado. Para isso existem vários tipos, vários modelos de arquivos e pastas. Bom, no geral, quando a gente vai organizar um arquivo, existe uma diferencinha entre arquivo corrente e arquivo intermediário. Então, a forma de organização, a forma de você acondicionar e armazenar no arquivo corrente é diferente do arquivo intermediário. Lógico que isso varia com o tipo de documento que você está organizando, ou até com o material que está sendo organizado. Mas, em geral, o que caracteriza o arquivo corrente e o arquivo intermediário seria o seguinte. Estou avançando aqui um pouquinho. Nos arquivos correntes, é muito comum o acondicionamento dos documentos em pastas suspensas, armazenadas em armários ou arquivos de gaveta.
Então, o que caracteriza o arquivo corrente é a guarda dos documentos em pastas suspensas, onde os documentos ficam em pezinho guardados, o que agiliza a localização, a rapidez na hora de buscar, guardados em arquivos de gavetas, né, ou, no caso, né, em armários ou arquivos de gavetas. Então, inclusive, essa imagem aqui mostra, né, o que caracteriza um arquivo corrente, aquele arquivo instalado no setor de trabalho. Já o arquivo intermediário é diferente. Normalmente, o que caracteriza um arquivo intermediário seria o quê? Os documentos acondicionados em caixas de arquivo de papelão, armazenados em estantes de aço, como a gente verifica aqui nessa imagem. Quando se fala em arquivo intermediário, geralmente são galpões, são locais muito grandes onde se guarda documentos, onde eles são colocados em caixas de papelão, então eles são acondicionados em caixas para otimizar o espaço, armazenados em estantes de aço, onde você consegue aproveitar ao máximo o espaço que você tem naquele local. Bom, no arquivo corrente, a ideia é localizar o documento rapidamente. Daí a guarda dos documentos, né, em pastas suspensas, onde você consegue localizar o documento rapidinho. Isso gera, inclusive, uma perda de espaço significativo no ambiente de trabalho, que às vezes a pasta até ocupa mais espaço que o próprio documento. Só que acaba sendo importante porque você localiza o documento rapidinho na hora que você precisa. O arquivo intermediário, o problema maior é o quê? É a questão do espaço. Então é aquele arquivo de consulta esporádica, de vez em quando você vai precisar daquele documento, e a ideia é otimizar ao máximo o espaço que você tem naquele local. Porque o arquivo intermediário tem um volume muito grande de documentos para guardar. Daí a opção, normalmente, pelas estantes de aço, onde são colocadas caixas de papelão e você otimiza ao máximo a guarda de documentos naquele local. Bom, então nós tivemos aí um módulo para falar de alguns assuntos presentes aí no edital do Secult, né, Secult do GDF. Nós tivemos a oportunidade de revisar um pouquinho de cada assunto e no próximo módulo a gente vê mais alguns tópicos presentes no edital desse concurso. Até lá!